Eu estava agora há pouco conversando com a nutricionista que vai conversar com a gente, que é a Sheila Vasconcelos, e ela estava olhando aqui para mim, realmente está muito quente. Está quente, super quente, e a gente já está vendo aqui pessoas bebendo água, comendo uma melanciazinha. Vamos chamar a atenção dessas pessoas relacionado ao consumo, porque a gente pensa que não, mas parece que beber água, os 2 litros é pouco, hein? Na realidade, para esse período, né, a gente tem que ter, de fato, uma atenção maior, não só com o líquido, né, mas, como você estava colocando, com a escolha da alimentação, né, uma alimentação mais saudável. Né? Então, eu vou iniciar até falando desse ponto, né, para a gente depois ter um foco maior no líquido. A gente tem que fazer escolhas, né, uma alimentação mais natural, tá? Dando prioridade, por exemplo, a frutas, né, a legumes, a verduras, né, carnes brancas, nada de fritura, tá? Porque o organismo da gente, né, ele necessita do líquido, não só da água, de um chá, tá? Mas também do líquido, né, que os alimentos têm. Priorizando, inclusive, alguns alimentos que na sua composição tem um percentual maior de água. Né? Tomate, alface, né? Abobrinha, abacaxi, melancia, como você já citou. Tá? Então, a gente deve priorizar esses alimentos. E em relação aos líquidos, né? Não só a água, de forma, vamos dizer, genérica, né? A gente fala que nós devemos consumir em torno de 2 litros, né, água por dia. Outros estudos, né, já trazem que a gente precisa fazer um cálculo, né, peso, idade, ou seja, seria 35 litros de água, 35 ml de água, tá, pelo peso, né, corpóreo. Contanto que o que a gente precisa ter atenção é se hidratar. Não esperar você ter sede. Sim, que é o costume das pessoas, né? De esquecerem de beber água e aí vão correndo para os líquidos quando estão com muita sede. Nesse momento que a gente fala de 2 litros de água, um exemplo, pelo menos, a gente lembra que você está se alimentando com a água, mas se alimentando das frutas, automaticamente você está trazendo esses benefícios, não, né? Mas os 2 litros não eu estou excluindo a alimentação. 2 litros, né, de líquido. Só de líquido, água. Isso. Então. Água, chá, água de coco, sucos naturais, né? Dar preferência, né, ao in natura mesmo. Evitar sucos concentrados, né? Industrializados, refrigerante, que é uma bebida açucarada, além da questão calórica também, tá? A água de coco é um excelente hidratante, né? Ele serve como um isotônico natural. Nossa, tá? Então nessa época maravilhoso. Então, vai cuidar da pele, vai cuidar do cabelo, das unhas e vai fazer bem para essa hidratação. Exatamente. Doutora, quando a gente fala de alimentos, nessa época é interessante as pessoas ficarem atentas a alimentos gordurosos, a doutora falou dos industrializados e a questão do sal? Sim. Como eu estava falando, alimentação natural, ou seja, eu já preciso, né? Na realidade, assim, no dia a dia, independente do período que a gente está, eu preciso, né, priorizar os alimentos naturais, excluir processados, ultraprocessados, né? E aí a gente, no natural, o que é que eu devo dar preferência? E aí trazendo para o nosso período. As carnes brancas, carnes vermelhas, sim, magras, tá? E a escolha, né, do tipo de cocção que eu vou dar. Evitar frituras, por exemplo. Né? Usar assado, sim, numa chapa, numa grelha ou até mesmo no forno. Ou equipamentos que a gente tem hoje, que facilita esse processo. Tá? E aí o sal, ele desidrata. Né? Nesses produtos industrializados, né, ele tem um teor de sódio, né, maior. Mais um dos nesses motivos, biscoitos, né? Petiscos, né? Ele tem um teor de sódio maior. Então é bom a gente ter atenção, a gente precisa sim do sódio. Tá? Tanto que a água de coco tem. Sim. Mas é um sódio, não é um sódio como aditivo, né? Ele faz beneficiar e tem a sua quantidade correta.
Doutor, o que falar desses hambúrgueres da vida, esses fast food, principalmente nesta época quente? Pois é, na realidade a gente costuma falar assim, eu vou fazer um lanche, né, um fast food, porque eu não tenho tempo. Ultimamente, depois da pandemia, doutora, não sei se você tem percebido isso, mas parece que a população ficou meio preguiçosa de cozinhar dentro de casa. Sim, mas isso não impede, sabe? Assim, isso é uma desculpa da gente, Sim. Tá? Porque nós temos mesmo, né, numa alimentação rápida, né, a gente pode fazer uma escolha para uma alimentação mais saudável. Sim. Dá preferência mais a saladas cruas, a vegetais cozidos preferencialmente ao forno, evitar mesmo, né? Esse exagero. Porque existem pessoas fritas, tem pessoas que dizem assim, não, durante a semana eu não vou exagerar. E todo dia tá ali na pizza, tá no hambúrguer, né? Todo dia. E aí quando chega no final de semana, não, também não vou exagerar, vou só no domingo uma pizzazinha, no sábado uma pizzazinha, na sexta um sanduíchezinho. E aí quando você menos espera, é a semana inteira entrando na noite com esses tipos de alimentos, né? E isso é muito prejudicial, porque além dele ser calórico, né? A digestibilidade dele é mais lenta, né? E aí então o organismo da gente vai precisar trabalhar mais. Esse período que a gente tá, né? É um período que a gente transpira mais, então a gente, né, perde muito líquido, a gente se sente inclusive mal-estar, né? Fadiga, calor. E o organismo tendo que trabalhar mais, já favorece esse mal-estar, esse calor, né? Além do fator, né, que a gente já falou, da caloria, tá? Doutora, vamos falar das bebidas. Nesta época, todo mundo quer sair para tomar aquela geladinha. E não são só as geladinhas, mas também as bebidas quentes. Como é que a gente pode alertar as pessoas nesse consumo muitas vezes exagerado? Olha só, a bebida alcoólica, né, ela tem um teor, né? Vou iniciar pela caloria de novo. Ela tem um teor calórico maior, tá? Ela a gente falando especificamente, né, da cerveja, ela é diurética, né? Ou seja, a gente perde líquido, tá? E ela não tem nutriente, tá? Então, não vou dizer para você deixar de consumir, mas é conveniente que você intercale com a água. Doutora, as pessoas não têm muito hábito. Algumas dizem, não, mas água quando eu estiver tomando um vinhozinho. Não vou intercalar. Mas as pessoas, quando elas estão bebendo, o que a gente observa, se você fizer uma pesquisa de campo, você vai chegar a essa conclusão. É de que elas têm essa sensação de estar bem, tomando ali e se enganando de que estão se hidratando, talvez, mesmo sabendo que não. Elas estão tomando e a gente não vê um copo de água perto da pessoa. Não está hidratando. Não. Veja só, né? E aí eu até falo, você que costuma, né, que gosta da cerveja, você não vai mais vezes ao banheiro durante o uso da cerveja? Então, será que você de fato está se hidratando? Verdade. Não está, né? E aí o fígado processa, vai precisar trabalhar mais. Ele vai querer buscar mais, isso, né? Tá? Então, não é conveniente, né, que você passe, né, ou use, consuma uma grande quantidade sem intercalar com a água. A água normal, né, a água com gás. Muito bom. E vale a pena a gente lembrar o seguinte, que todo cuidado é pouco. A gente já tem que acordar de manhã já tomando aquele copo bem gostoso de água, né? A gente precisa de estar, né, constantemente com a nossa garrafinha, né? E aí, quando você falou dos 2 litros, compra lá uma garrafinha de 2 litros para você ficar, né? E se policiar, porque às vezes a gente está trabalhando e esquece. Verdade. Né? De beber água. O que falar, doutora, destes alarmes de água que muitas vezes são aplicados? Eles são interessantes, né? Sim, se você não tem o hábito, né, de beber água, põe sim. Até você, tudo é hábito, é costume, sabe? Se você, de fato, né, não, eu passo o dia, eu esqueço de beber, põe um alarme para você ficar bebendo até chegar ao ponto que está na tua rotina. Você vai beber água sem, como se fosse um piloto automático. Né? No primeiro momento, você precisa estar se policiando. Né? E isso é só benefício. É óbvio que a gente está falando de pessoas sadias, né? E isso é benefício. Doutor, o que falar dessas frutas congeladas? Elas são interessantes? Olha,
existe hoje, né? Porque assim, se eu disser a fruta congelada, ela não é, entre aspas, interessante porque ela perde alguns nutrientes, tá? Mas existe o ultracongelamento, né, que ela mantém. Tá? Só que a gente não é todo local que você encontra, né? Há empresas que fazem esse processamento. Tá? Então, a partir do momento que, quanto mais, né, manipulada, mais fracionada, é um alimento, é uma fruta, ele vai perdendo os nutrientes. Mas você tocou num ponto muito interessante, porque esse período também a gente tem que ter cuidado com a conservação dos alimentos. Pois é, a gente tem percebido também a questão das polpas, que muitas vezes vem muito mais água, gelo, do que a própria fruta, né? E isso tem sido um alerta, né? Por isso que a gente falou sobre até frutas congeladas. Assim, existe uma quantidade adequada, né? Aceita, inclusive, né? Pela Anvisa, de água que você coloca numa polpa, numa fruta, numa carne para congelar. Mas é uma quantidade, né? Adequada, não é um excesso para poder facilitar, às vezes, até o próprio congelamento. Mas se eu tenho uma dificuldade de ter a fruta in natura, eu vou usar a polpa. Sim. O que eu não devo, né, é usar os pós, né, ou aqueles concentrados, tá? Mas a polpa, né, ela é extraída da fruta. Tá? E ela passa, né, por um processamento, sim, né, mas é menos, vamos dizer assim, né? Menos do que a in natura, né, porém mais do que os pós ou os concentrados. Muito bom. Fica aí as dicas de que a gente tem que se hidratar mesmo, Com porque certeza. serão meses fortes, né? E que provavelmente não vai passar tão rápido. Porque sentir esse calor é algo que demora, hein? Então, né? Na meteorologia falou de outubro, eu fiquei, será que em outubro a gente já tem? Não sei, né? Eu também. Ultimamente a gente tem tido umas surpresas. Até a própria meteorologia tem recebido essas surpresas. Mas vamos colocar na mente que até dezembro tudo é possível, né? E assim, colocar na mente e mudar a partir de agora, se você, né, não tinha esse hábito, né? Mudar a partir de agora tua alimentação, né, a sua hidratação. Isso, quando a gente faz essa reeducação, a gente leva, a gente chegou o frio, eu vou parar. Não, a gente dá continuidade. Doutora, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Através do Instagram? Isso, né? A gente tem o Instagram, tá? Sheila.vasconcelos.9, tá? Tem o Instagram também, né? Da Nut, né? Uninasal, onde também a gente utiliza muito, tá? E eu queria finalizar, não sei se posso, né? Pode. Dar um alô, tá? Para os meus alunos, né? Da Uninasal, tá? Bom. E agradecer o convite, né? Obrigada, doutora.